E aí, pessoal de Áries, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Boas-vindas ao canal, meu nome é Diego. Peço que já deixem um like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal também. Fazendo isso, vocês ajudam o canal a crescer e fazer com que os vídeos alcancem mais pessoas, tá? Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, então não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês, tá bom? Vamos iniciar aqui a leitura de vocês. Eu vou utilizar o Vision Quest, tá? Vamos ver. Uma energia. Caíram duas cartas. A filha de água. Aqui nós temos o valete de copas, tá? Mas eu vou utilizar a terminologia do próprio tarô, que eu acho mais interessante. Filha de água. Filha de água fala sobre sensibilidade, intimidade, muitos sentimentos românticos. Áries. E aqui veio a filha de fogo, que fala de paixão, fala de confiança também. Pode ter uma nova revelação, tá? Deixa eu tirar mais uma aqui pra... Já me veio algo aqui, mas vamos ver aqui. Ó, me veio aqui agora o 3 de espadas, que no caso aqui é o 3 de ar. E o 3 de ar aqui, pessoal, fala de desgosto, de sofrimento, pode falar de traição. Ó, quando eu falei que me veio algo aqui, com relação a essas duas cartas, me veio algo muito forte com relação a sentimentos românticos, afetivos, no que diz respeito de uma pessoa para com outra. Mas possa ser, pessoal, que seja apenas uma ilusão, tá? Por conta dessa carta do 3 de espadas, o 3 de ar. Porque fala de desgosto, de sofrimento. Então possa ser que neste momento vocês estejam iludidos ou iludidas no que diz respeito a um sentimento romântico. Esse sentimento romântico, ele pode ser sobre uma pessoa específica ou sobre uma situação específica, né? Que não necessariamente precisa ser um romance. Pode ser, sei lá, é, uma expectativa de uma oportunidade de emprego, um crescimento profissional, né? Um ganho financeiro. É algo que muito provavelmente vocês estão colocando expectativas sobre isso, mas que na verdade vocês têm que ter o pé no chão, tá? Pé no chão. Interessante, porque aqui no fundo do deck veio o Pai de Fogo, tá? Que fala de ousadia, inspiração, mas também tem o 5 de Terra, que é uma carta que fala sobre insegurança, fala sobre falta, escassez. Logo em seguida vem o 10 de Terra, que já é a abundância. Então, eu sinto que realmente vocês estão, de certa forma, criando expectativas sobre alguma coisa que pode não dar certo. Ou então, o inverso. Vocês não estão criando a expectativa e estão acreditando que isso não vai dar certo. Mas, vamos entender melhor. Apesar do que, no fundo do deck, ainda assim, tem o 4 de ar, que fala sobre descanso, fala sobre vocês observarem isso de uma forma mais contemplativa. O Ás de Terra, olha que interessante, aí já fala de uma colheita, né? Já fala de uma... Como é que se diz, gente? Uma oportunidade, né? Uma oportunidade que pode estar surgindo para chegar neste lugar aqui, ó. Que é o 10 de espada. 10 de espada não, 10 de copas. Que é o 10 de água. E depois o pendurado, que é o Vision Quest, né? Então, é assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá mais para a questão de que vocês não estão enxergando essa situação de uma forma positiva,
entende? E essa situação, ela pode ser romance, mas ela pode ser oportunidades que podem trazer frutos, tá? Vamos ver o que mais. Ah lá, realmente, o filho de água. Aqui o filho de água já é um passo além da filha de água, né? O filho de água aqui já fala de idealização, de estar apaixonado, é um convite para amar mesmo. Então existe essa energia de positivismo, não, eu diria positividade, né, para essa relação, que vocês precisam abraçar. Não deixar essa oportunidade de se permitir a essa situação. Não permita que esse 3 de ar faça com que a expectativa que vocês podem colocar ou estejam colocando não seja o suficiente. Óbvio que há necessidade de colocar uma expectativa não tão alta, né? Porque, infelizmente, nós vivemos e lidamos com o ser humano, né? Eu, particularmente, eu não coloco expectativas altas em quase nada na minha vida. Então, eu simplesmente deixo acontecer, mas eu sinto aqui que falta um pouco dessa expectativa, como se vocês estivessem vibrando no negativismo, e não é essa o que o tarot está dizendo para vocês é permanecerem, né? Vamos ver o que mais. Olha, o filho de terra. Filho de terra. O filho de terra ele já fala sobre praticidade, né? De ter mais responsabilidade com essa questão especificamente e ter um senso de persistência. Ou seja, falta persistência, falta de fato persistir nessa situação como alguém que quer de fato se sentir amado ou amada, alguém que queira amar também, tá bom? Então saia desse pragmatismo, né? Saia desse olhar de que, eu só vou tentar, vai que. Não. Tenta olhar para o lado mais positivo da coisa. Não sendo, não tendo, inclusive, essa positividade tóxica, né, que é muito dita hoje em dia. Gente, aqui não é o filho de água, perdão, é o pai de água. É além do que eu disse ainda, tá? Porque eu falei do filho de água como alguém que é idealizador, que sonha, que é apaixonado pelo que está fazendo. O pai de água não. O pai de água já é alguém mais sábio, mais estável emocionalmente. Ou seja, perdão pelo equívoco, mas isso é um nível além. E no fundo do deck que veio o filho de copas, o filho de água. Ou seja, já está mostrando a vocês que sim, há a necessidade de vocês se permitirem a essas emoções. Sim, porque aqui o pai de água, ele fala de estabilidade, principalmente uma estabilidade emocional que vai existir dentro desse contexto aqui, ó. Aqui temos duas energias, tá? Nós temos a energia de fogo, que pode ser a energia de vocês, e inclusive aqui a filha de fogo, que fala de nova revelação, novas ideias, confiança, pode ser justamente o que vocês precisam ter neste momento, a confiança. Aqui nós temos a energia dos signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, então vocês podem estar lidando com alguém desse signo. Aqui se repete também, tá? Então possa ser o seguinte, que seja alguém que vocês estejam se relacionando ou queira se relacionar, que vão trazer uma estabilidade emocional para vocês. E possa ser que vocês tenham medo disso, de não se sentirem estáveis emocionalmente, tá? Vamos ver o que mais aqui. Uau! Uau! A grande mãe, que é a imperatriz. Cara, aqui tá falando de desenvolvimento, tá falando de criatividade, tá falando de união sentimental. Pode até estar falando de casamento e amor aqui. Eu sinto muito forte que seja isso. É esse sentimento aflorando, né? Porque a carta da grande mãe,
tradicionalmente, ela é a mãe terra, aquela que nutre, aquela que cuida, né? Mas se tratando do arquétipo, aqui nessa tiragem eu vejo que é algo que vocês precisam alimentar, algo que vocês precisam se dispor a realizar esse grande crescimento emocional. Mano, se vocês estiverem num relacionamento ou estão buscando um relacionamento, tem tudo a ver. Tá tudo caminhando para dar certo. Vocês só precisam persistirem nessa questão de não se colocar no lugar de negativismo, tá? Caiu a carta no chão aqui. O pai de água, o pai de ar. Ou seja, no final das contas, vocês sendo justos e justas com vocês mesmos, né, os seus sentimentos, as suas emoções, não se sabotando, vocês vão passar a ter uma inteligência emocional muito mais forte. Porque temos duas cartas aqui, né? Uma que é das emoções e a outra do psicológico, né? Ou seja, é uma carta de água e de ar, que fala de emoções e do mental, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Que, no final de tudo, o que vai acontecer é vocês sendo, de fato, mais estáveis emocionalmente e psicologicamente com relação a isso. Eu sinto que é como se fosse um amadurecimento para as relações, os relacionamentos, enfim, tá? No fundo do deck, o louco, o 9 de água, olha que interessante, o louco, daqui é o palhaço, o 9 de água, gente, é muito romance. O As de água é romance, pode ter certeza. Estamos falando sobre o amor, estamos falando sobre união, estamos falando sobre sentimento, sobre emoções de vocês para com outra pessoa. Vocês podem inverter os papéis, vocês podem estar lidando com alguém do signo de Áries, sim, que tenha essas mesmas sensações que foram apresentadas aqui, mas eu sinto muito forte que isso tem a ver muito mais com vocês. Se vocês estiverem num relacionamento, ou estão interessados em alguém, estão com medo de colocar uma expectativa, estão se anulando por conta disso, é interessante que vocês não façam isso, tá? Vamos ver aqui o que mais com outro tarô. Eu vou utilizar o Egyptian, tá? Egyptian Art Nouveau. Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de Áries? Vamos lá. Nossa, pularam 3 cartas. Eu vou aceitar as 3, tá? Deixa eu colocar na ordem aqui. Vamos lá. É muito interessante porque caiu a mesma carta. Primeiro, o Rei de Copas. Ou seja, existe de fato essa grande energia emocional. Lá tá muito latente isso daqui, gente. 2 Reis de Copas. Não tenho que dizer com relação à grande estabilidade emocional que possa existir dentro dessa relação, tá? Mas que esse 3 de espadas, ou melhor, o 3 de ar, ele pode interferir nessa troca, nesse afeto, tá? Por isso que veio a grande mãe aqui como oportunidade de vocês darem, se permitirem a desenvolver essa afetividade,
a nutrir esse sentimento de positividade, de emoções, tá? De sentimentos bons aqui. E aí, com esse filho de terra, caiu aqui o 8 de paus. Interessante porque o 8 de paus é uma carta que fala de velocidade. Sempre vamos falar sobre velocidade aqui com relação a essa carta. Mas ela fala de explorar, né? De explorar esse lado, esse sentimento. Para mim aqui é como se eles estivessem dizendo para vocês: olha, pessoal de Áries, seria interessante vocês explorarem, se permitirem a vivenciar isso, tá? Mas com muita responsabilidade. Responsabilidade sobre o quê? Sobre as emoções. Ou seja, conversando, falando mesmo o que sente, o que deixa de sentir. Aí quando a gente fala de responsabilidade emocional, é quando a gente simplesmente não... Exemplo, estou me relacionando com alguém, de repente eu paro de falar com a pessoa sem dar nenhuma satisfação, né? Isso não é responsabilidade emocional, porque eu criei na pessoa uma expectativa e vice-versa. Então é importante que tenha essa conversa também sobre os seus medos, sobre as suas dores. É necessário que haja um diálogo entre as partes para que realmente frutifique, tá? E depois veio aqui, junto com a grande mãe, veio a carta do 6 de paus, que fala de vitória. É uma carta que fala sobre conquista, certo? De possibilidades, de, de reconhecimento, de aprovação. Não necessariamente aprovação no sentido de que há necessidade de ser aprovado ou aprovada dentro dessa relação, não. É como se, de fato, tudo que vocês estivessem sentindo emocionalmente, dizendo, né, tivesse como se o próprio universo, a própria espiritualidade tivesse dizendo: ah, isso daí vai dar certo, eu aprovo isso daí, porque tem match, tem sintonia, entendeu? Vamos ver o que mais. Uau, aí logo em seguida vem o quê? O 4 de espadas. Veio no fundo do outro deck, que foi o 4 de ar. 4 de espadas fala sobre descanso, é alguém que realmente se permitiu a estar dentro dessa questão, desse relacionamento, e de repente, beleza, eu vi que deu certo, eu vi que tá tudo tranquilo, agora eu estou aqui, ó, contemplando essa simplicidade, entregar esse afeto. E interessante que veio as duas cartas do elemento ar, que fala sobre muito mental, que isso para mim reflete justamente no grande descanso mental, sabe? Tipo, sei lá, até mesmo se por um acaso vocês estavam um pouco ansiosos e ansiosas por conta dessa relação, eu sinto aqui que vai ter esse descanso. O eremita no fundo do deck, o 10 de copas de novo no fundo do deck, 4 de paus, olha que coisa linda, gente. Realmente existe essa energia de cumplicidade, de afeto, de compromisso, porque aqui fala, né, compromisso. Uma carta de compromisso. Pode ser que vocês peçam ou sejam pedidas ou pedidos em namoro, casamento, enfim, algo do tipo. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou tirar um oráculo para vocês, mas qual? Eu vou tirar aqui com as mensagens ciganas, tá bom? Vamos ver o que mais com as mensagens ciganas para finalizar esse vídeo de Áries, que eu gostei bastante da energia, só apenas se permitir com muita responsabilidade. Vamos lá. Para Áries, o que mais? Já saltou? Vou ler para vocês, tá? Só vou mostrar aqui. A paz
a alegria e o sucesso não podem levar à inércia, à passividade e à estagnação. Nos bons períodos devemos pensar na próxima semeadura. A vida é movimento, é renovação. Não se pode permanecer vivendo o momento. A vida também é cíclica. Por isso é importante estar sempre semeando novas sementes. Está falando muito de semeadura aqui, está falando muito de plantar, de plantio. E eu sinto aqui com essa mensagem final de que foi o que eu falei a leitura inteira. Vocês se permitindo a vivenciar essas emoções, né? Que muito provavelmente vai trazer essa paz que foi apresentada aqui com esse 4 de espadas, né? E a alegria com o 6 de paus, tá bom? Bom, pessoal de Áries, eu espero que tenha feito sentido essa leitura para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!